nós colocamos nossa fé em Ti, ó Senhor, nosso Deus, porque Tu és a rocha inabalável. E sabendo quem Tu és, recebendo a revelação de quem Tu és, isto nos dá segurança, nos dá tranquilidade, nos dá paz de espírito. E é assim que nós encontramos o nosso refúgio, o nosso refrigério, nosso socorro em tempo de angústia. Pedimos-te encarecidamente no nome de Jesus, o Teu Filho, que o Senhor mais uma vez cuide das nossas almas, alimente-nos com a Tua palavra, parta o pão da vida para cada um de nós, e que cada filho e filha do Senhor possa se alimentar com a porção que lhe é próprio, que lhe cabe neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, e limpa-nos e purifica de todo mal, de tudo aquilo que não é Teu. Perdoa as nossas fraquezas. Apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós não conhecemos a vida um do outro, a intimidade um do outro, mas o Espírito Santo conhece a cada um de nós e sabe perfeitamente o que em nós precisa ser acrescentado pelo Senhor e o que deve ser tirado, porque não foi Tu que colocaste. E nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, nos submetemos diante da Tua potente mão e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós uma vez mais e que o ensinamento da Tua palavra venha, ó Senhor, trazendo para nós uma libertação total sobre todas as coisas. É no nome de Jesus Cristo que nós pedimos e Te suplicamos estas bênçãos para a glória do Senhor. Amém e amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua graça esteja com cada um de vocês. É bom demais estarmos juntos e eu quero desde já convidar vocês para ficar de pé, para adiantarmos o máximo que pudermos, porque nós preferimos dar maior tempo ao ensinamento da palavra, porque é o que nós estamos necessitando. Creio que já temos cantado, louvado, orado, e agora será o momento de prestarmos bem atenção nas coisas que forem ditas, não é? E nós vamos ler as Escrituras na primeira carta de São Pedro, onde nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 11, da primeira carta do apóstolo São Pedro. E creio que teremos mais uma vez um culto na presença de Deus, onde aprenderemos coisas profundas e tremendas daquilo que foi escrito nas Escrituras e revelado para nós nesses últimos dias. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 1, aliás capítulo 2, versículo 11. Eu acho que nós não só ligamos o áudio. Está escrito assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, você pode estar lendo aí, entre os pagãos, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Senhor, te pedimos no nome de Jesus, que chuvas espirituais venha aos nossos corações e que possamos mais uma vez sermos envigados
pela vida do Senhor, esta vida que vem através da tua palavra, esta palavra que veio através de teu Filho Jesus Cristo. Nesse nome precioso nós te suplicamos estas bênçãos para a tua glória. Amém. Amém. Podeis assentar. E que a graça de Deus esteja com todos vocês. Eu queria cantar com vocês um hino rapidamente aqui. É o 476. 476. Eu cantei este hino hoje, o Jonathan disse que não conhecia. 476. E ele é fácil de cantar, muitos de vocês conhecem. Vamos cantar ele, vocês aprendem mais um pouquinho. Se o Jonathan puder acompanhar também, será bom. O Cego de Jericó, já encontraram? 476. Vocês sabem, eu canto do meu jeito, né? Se você conhecer outra forma. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sei que é tu, lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Jesus então lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Amém? Fácil, gostoso de cantar este hino, não é? Tem que clamar mesmo. Tem que clamar, tem que pedir, tem que buscar. Muito bem, vamos começar a nossa pequena e simples palestra na presença de Deus. E eu quero desde já agradecer a vocês que vieram nesse culto. Eu peço a vossa atenção, não se preocupem com as crianças, não é? Não deixe nada tirar a vossa atenção. Você que tem aí sua Bíblia e quiser acompanhar as leituras que vamos fazer, deixe ela no jeito, porque nós vamos ler algumas escrituras. Teremos aqui algumas citações pelo irmão Brana, e eu quero deixar bem claro estes ensinamentos que estamos tendo, porque nós estamos pregando sobre a doutrina da mensagem. E já estamos bem acostumados e cheios, inclusive, cheios no sentido de sabermos muito bem a forma rudimentar ou os rudimentos da doutrina de Cristo, quando você veio do mundo da denominação, da incredulidade, e
te ensinaram a respeito dos primeiros passos da fé. E você estava muito preocupado com as pessoas que não tinham ainda visto isto. E qualquer um pode ter esta preocupação, que é dever nosso. Se encontramos uma coisa boa, queremos, não somos egoístas, queremos que outras pessoas também obtenham aquilo. Mas quando, depois que você vem e que você entendeu os primeiros passos da fé, você precisa então ser direcionado para algo mais profundo. E aí é onde muitos então perderão nesta carreira. Muitos ficarão cansados e não conseguirão acompanhar esta jornada. E aí que nós temos que ter uma firmeza, tem que ter pé no chão, para sabermos onde estamos pisando. E por isso que eu digo para vocês que só o Espírito Santo para guiar a cada um de nós nestas coisas, porque chega-se um momento que você estará pregando para aqueles que já creem, para aqueles que já alcançaram a maturidade na fé. E somente o próprio Deus que pode pegar estas mesmas palavras e direcionar para aqueles corações que estão iniciando. E eles não encontrarão tropeço, como muitos antigos encontrarão. Nós estamos estudando com vocês, já há alguns dias, a mensagem pregada pelo mensageiro de Deus. Cristo é revelado em sua própria palavra. E para poder ser revelado, este Cristo que se revela através da palavra, ele tinha que estar presente, ele tinha que estar aqui. E para isto a palavra veio na forma como uma espada, o símbolo de uma espada, e foi dito para o profeta do Senhor: esta é a espada do rei. E depois o irmão Branham disse: aquela foi a terceira etapa, ensinando-nos que a terceira etapa foi a abertura da palavra. Então, antes da palavra ser aberta, se caminhou em busca disso. Mas uma vez que a abertura da palavra veio, o Espírito Santo foi solto, em outras palavras, porque é algo que as denominações não conseguirão prender, a soltura do Espírito Santo. Quando mesmo aqueles que na mensagem tentam fazer da mensagem uma denominação, então o Espírito Santo sente-se na liberdade que lhe é própria de deixar estas pessoas de lado e seguir adiante atrás de corações sinceros, que queiram avançar, tendo a completa revelação de Jesus Cristo. Porque no tempo do seu aparecer, ele estaria manifestando o seu verdadeiro caráter. E nesta série de sermão, nós estamos aprendendo mais sobre a parousia, sobre a presença de Deus mesmo, nesses últimos dias, manifestando-se e trazendo seus filhos à manifestação viva da palavra, a ponto deles se tornarem a palavra. Quando eu iniciei a tradução, eu terei isso daqui por diante como uma introdução para esses cultos, porque nós ficamos até esse culto de hoje, no parágrafo 1 da mensagem do irmão Branham, Cristo é revelado em sua própria palavra. E quando eu iniciei a tradução da série de sermão do irmão Joseph Brian Kosoek, eu percebi a profundidade escriturística dos assuntos ensinados pelo irmão Branham, quando ele pregou aquele sermão, Cristo revelado em sua própria palavra. Nós temos esse sermão traduzido há muito tempo, mas compreendemos, pelo menos eu, compreendi muito pouco. Então, quando eu comecei a traduzir a série de sermão pregada pelo irmão Brian Kosoek, deixar à disposição dos irmãos da língua portuguesa, eu achei por bem passar isto para vocês, para a igreja, pregando uma série de mensagens também, usando as anotações do irmão Brian, usando as mensagens do irmão Branham, e com o respaldo final da Bíblia Sagrada, a qual nós queremos, que é a palavra de Deus. Amém. E foi uma bênção, está sendo uma bênção para nós, na compreensão da palavra profética para os nossos dias. E no último culto, ou o último culto que tivemos desta série, nós pulamos da primeira parte da sua oração, quando ele começa dizendo: Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho, estamos tão endividados contigo, Senhor, que jamais poderíamos te pagar pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Nos sentimos tão indignos quando estamos de pé diante da tua presença. Então, nós passamos agora para esta parte da sua oração que diz assim: então te peço que nos limpe de toda falta e pecado. E nós aprendemos no último culto que naquela oração o irmão Branham está nos levando diante de Deus em oração,
e pedindo que enquanto você está na sua presença, que você seja limpo de suas faltas e pecado. Então nós estudamos essas duas frases, faltas e pecado, porque ele citou aquilo, e você encontra que pecado é incredulidade. E somente Deus mesmo pode tirar de nós o pecado, que é incredulidade na sua palavra. Então, você agora lembra do outro sermão que ele pregou, dizendo: a palavra de Deus chama-nos para uma total separação da incredulidade. Por isso Deus vem e se apresenta a você com uma palavra viva. Entende? Para colocar em você revelação, certeza, conhecimento, mudança de pensamento, para que saia de você a incredulidade, o pensamento próprio, a interpretação própria. E nós aprendemos também a palavra falta, que é errar o alvo. E sendo que a palavra falta, ela veio de uma palavra do latim, e significa não conseguir fazer o pretendido, mais ou menos assim, falando de uma outra forma mais fácil de compreender, você descobre que a palavra pecado no grego tem a mesma conotação, o mesmo significado: falhar em errar o alvo pretendido. Então nós levamos isto para as Escrituras e mostramos, inclusive, porque você precisa saber a raiz das palavras, o significado que cada uma delas tem, senão você não sabe o que está aprendendo. Entende? Cada palavra ela tem um significado. E a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, estão cheios de palavras, e cada isso tem um significado, tem um porquê aquilo ficou escrito. Então, quando nós estudamos o significado dessas duas palavras, principalmente da palavra falta, você chegou no finalzinho dela aprendendo que aquele autor que mostrou o significado dessas palavras, ele disse: e uma das minhas faltas é a teimosia. Então nós pegamos a palavra teimosia e levamos para as Escrituras para ver por que isto é uma falta grave. E agora levamos também para as mensagens do irmão Brana, e neste culto nós nos aprofundaremos mais nisso, uma vez que a teimosia era digna de apedrejamento para aquelas pessoas que se tornavam pessoas teimosas. Então eu quero começar com isto, creio que a introdução já está feita. Por isso, quando você leu, está mostrando a boa conduta no meio dos pagãos, mesmo no meio dos incrédulos, submissão às autoridades. Então isto é para tirar a teimosia das pessoas. E eu quero começar com a mensagem em sua presença, que o irmão Branham pregou, e o parágrafo 20, esta é a tradução pela gravação A Voz de Deus. Ele disse assim: foi em Lucas capítulo 5, versículo 8, que quando Pedro, quando ele era um homem muito teimoso, Pedro era um homem muito teimoso, e um homem de grande influência, grande poder, que nós entendemos. Ele era como um valentão, um notável pescador. Porém, quando ele viu o milagre de Deus realizado por um homem comum, como parecia, o qual ele reconheceu naquela ocasião, que isso requeria mais do que um homem para lançar todos aqueles peixes em uma rede, aonde ele, com toda a sua educação, seu conhecimento de pesca, havia pescado a noite toda e nem mesmo havia pego nada, mas ele ouviu alguém dizer: lança a rede. Então aquele homem, em outras palavras, obstinado, teimoso, sabe, dono de si, que não se dobrava, era um valentão. Pedro era uma pessoa de sangue quente. Mas quando ele passou a noite inteira pescando e ouviu a voz dizendo: lança a rede, e quando ele percebeu que todos os peixes que ele poderia ter pegado a noite inteira, e até o dobro, o triplo disso, veio numa redada só, vamos dizer assim, ele disse: eu não posso mais ser teimoso diante do homem desse, eu tenho que reconhecer que ele é o Filho de Deus. Amém. Então você encontra nas Escrituras a pesca maravilhosa e tantas outras coisas. Então, quando você se depara com a palavra, você não pode ter nenhuma espécie de teimosia para tudo aquilo que a palavra diz e exige de cada um de nós. Bem, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 18, para termos o nosso entendimento aberto mais um pouquinho. São Mateus, capítulo 13, versículo 18. Vamos ver aqui como está na palavra de Deus. Mateus 13, versículo 18, eu já vou iniciando aqui a leitura. Escutai vós. Se quer escutar, observe.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, você pode ouvir, mas você entendeu o que está sendo dito? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E lembrando disso, ouvir realmente é compreender o que o Espírito diz. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Aonde foi semeado a semente que é a palavra de Deus? No coração. Então, no culto anterior, para aqueles que estavam, foi dito, lembre-se, quando a palavra de Deus fala sobre o coração, está falando do teu entendimento. Observe. Não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Oh, glória, que coisa maravilhosa. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, daqui a pouco acabou a novidade. E só prega uma coisa só, está se repetindo demais. Sabe, eu vou todo culto, já sei o que é até que vai ser dito, até a leitura vai ser dita. Tem 5 meses que estão pregando uma coisa só. Entendeu? Porque aquilo não enraiza. E quando enraiza, você observa que a mesma semente que ela é colocada na terra e ela começa a criar raízes, começa a se aprofundar, e aquela mesma que vai crescendo, 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 senão não dá fruto. Não adianta, plantei a semente hoje, arranca, vamos colocar outra. Não gostei dessa, tira e coloca outra. Então, por isso que eu não posso estar preocupado em pregar coisa nova, cada dia uma novidade diferente para vocês. Esta sementinha, a semente da palavra, tem que estar crescendo a cada dia. Vocês têm que observar que nossa inteligência, entende? O nosso conhecimento espiritual está sendo levado em linear, em linha reta, sempre seguindo. É a única forma de você ter um entendimento tridimensional do reino espiritual. E até quadridimensional e pentadimensional, o que você possa imaginar. Você tem que seguir em linha reta. Essa linha reta, ela forma um círculo de eternidade a eternidade. Mas você não percebe que está em círculo. Porque é muito grande. É um avanço muito grande. Não dá para você ver que é uma curva na estrada. Quanto mais você avança, mais parece que aquilo está linha reta. Porque você está caminhando, prosseguindo. Bem, então esses que ouvem a palavra, recebem com alegria, o versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. O que seriam os cuidados deste mundo? O mundo tem cuidado em você? O mundo está cuidando da sua vida? Não, mas você tem tanta coisa para fazer e realizar, tem que adquirir, tem que se alimentar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa. Você tem uma responsabilidade, entende? Você tem uma responsabilidade com o trabalho, com seus parentes e aquela coisa toda. Então tudo se torna os cuidados desta vida, porque este corpo está neste mundo, em contato com este mundo, e depende, uma coisa depende da outra, entende? Mas acontece, você ouve a palavra, é como se a semente caísse entre espinhos, porque você está com tanto cuidado com as coisas deste mundo, sabe? E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, não prossegue. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Aqui não disse que esses não estavam trabalhando, não estavam lutando, não estavam obedecendo, não estavam com responsabilidade. Aqui não diz que esses estavam assim, desleixado, de joelho em cima de um monte, dia e noite. Não, senhores, eles simplesmente ouviram e entenderam. E quando eles ouviram e entenderam, as outras coisas ficaram apenas como acessório. É necessário, são coisas necessárias, mas isso é mais importante. Eu preciso disso, mas não pode ultrapassar esse outro lado. Entenderam? Então é aquela coisa, você ouviu, compreendeu a palavra. Então, por você compreender a palavra, então ela pode dar fruto. E produz. E um produz 100, outro 70 e outro 30. E se você ouviu e entendeu a palavra e consegue produzir 100,
você terá que saber que a pessoa que produz só 60 está no mesmo nível seu, está no mesmo patamar. E aquele que produz 30 estará também no mesmo patamar seu. Você não receberá nada mais do que aqueles outros. Sabe? Não é porque eu produzo 100 que eu vou humilhar aquele que produz somente 30. Se fosse para haver essa diferenciação, um mais, outro menos, os trabalhadores da hora 1/10, que é o trabalho que estamos fazendo nesse tempo final, teríamos que ficar sempre nos sentindo humilhados por aqueles que vieram nas primeiras horas do dia e trabalharam o dia todo, o sol inteiro, e você chega já nos últimos instantes e tem o mesmo galardão dos outros. Isso não importa a nós, não cabe a nós. O que nos convidou para a seara é que sabe como fazer, entende? E dá a cada um de acordo com suas obras. Muito bem, então vocês já observaram que a semente é a palavra de Deus. Esta semente, ela tem que ser semeada num terreno fértil para poder produzir, e esse terreno fértil é aqueles que compreendem o que foi dito. Por isso, há necessidade de compreendermos o que é a mensagem que Deus tem enviado, porque estas coisas seriam esclarecidas no tempo final, porque todo o Novo Testamento fala desta hora. Então, na mensagem, a semente da discrepância, o irmão Brando pregou essa mensagem, 1975. No parágrafo 31, pela tradução, a gravação, a voz de Deus, o profeta disse: nós notamos que o primeiro semeador da semente da discrepância estava marcado, o diabo. Jesus falou dessa parábola do semeador, e ele disse que era o que semeou a boa semente. Mas você sabe que teve um também que semeou a semente ruim. Jesus falou sobre duas parábolas sobre semente. Na outra ele explicou. Numa ele falou que o semeador só ia semear e a semente boa caiu em terrenos diferentes. Mas enquanto o semeador que semeou a boa semente saiu a semear, logo em seguida veio o outro, o inimigo, e semeou a semente má, a semente errada. São duas parábolas que se interligam. E não pense que eu esqueci sobre as parábolas. E nós vamos voltar a pregar ainda sobre as parábolas. Nós paramos mais ou menos no culto de número 9 ou 10 sobre as parábolas. Nós vamos prosseguir ainda. Então, aquele que veio por último, depois, e semeou a semente ruim no meio da semente boa, o profeta na mensagem, a semente da discrepância, está dizendo, aquele semeador ficou marcado como o diabo. O diabo. Agora, se o semeador que semeou a boa semente, e Jesus chamou, é o Filho do Homem que faz isso, e ele disse que a semente é a palavra de Deus, então a semente má, ou o joio, é algo que é contrário à palavra. E isto que é contrário à palavra, que gera filhos do diabo, ou que manifesta em seu cumprimento os filhos do inimigo, os filhos do maligno, não pense que é algo dizendo assim, a Bíblia não presta, a Bíblia é errada, Deus não existe. Não, senhores. Esta semente errada vem exatamente parecendo-se com a semente boa, falando do Evangelho, falando inclusive da mensagem e tudo mais. Branda continua. E nós sabemos que era em Gênesis capítulo 1. Ali nós encontramos, e bem aqui no livro de Mateus, o 13º capítulo, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com a sua palavra como sendo o diabo. E neste 1956, no tempo que ele pregou, nós poderemos falar 2001 anos, não é? Ou 2000 e tantos anos, estamos em 2007, já nesse momento que pregamos esse culto. Mas quando ele pregou esse sermão, ele disse, e neste 1956, qualquer coisa que semeia discrepância, que discrepância é discórdia, contrária à palavra escrita de Deus, ou coloca alguma interpretação particular a isto, é a semente de discrepância. Deus não honrará isto. Ele não pode. Isto não se misturará. Isto certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Isto não se misturará com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isto tem que ser a coisa genuína. Você não pode fazer uma mistura para se tornar uma coisa híbrida.
Bem, nós temos pego estes parágrafos agora, onde o irmão Branham fala sobre que esta semente de Deus não pode se misturar com a semente da discrepância, e ele diz como a mostarda não aceitou mistura, porque tudo que aceita mistura se torna um híbrido, uma coisa híbrida. E se vocês perceberam, vocês que estavam presentes no culto de sexta-feira passada, nós pregamos que o híbrido, ele tem por natureza ser teimoso. A teimosia é a característica de uma vida híbrida, misturada com alguma outra coisa. Bem, na mensagem, como a águia agita seu ninho, a tradução feita pela palavra original, no parágrafo 123, o irmão Branham disse: agora, o que seria se de repente um daqueles pequeninos fosse um corvo? Ele está falando sobre o ninho de águia. O que aconteceria? O que seria se de repente um daqueles pequeninos fosse um corvo? E voasse sobre o ninho e gritasse: crau, crau, crau. Ora, ele seria híbrido. Este que é o problema hoje. Nós temos muitos falcões e corvos híbridos no ninho, e não águias verdadeiras que creem. Muita religião híbrida, tentando misturar água e óleo. Eles não se misturam. Então, o que seria falcão no meio de águias? O que seria corvo no ninho da águia? Ele disse: não são águias verdadeiras, porque não creem. Não creem. Quando a revelação é mostrada, eles não conseguem crer. E, por terem esta semente de divergência dentro de si, para discordar da revelação da palavra, eles se tornam pessoas teimosas e agem com teimosia quando aquilo é mostrado. Então você pode ver quão importante é o entendimento para o crente, o quanto que é importante ter um entendimento aberto, porque foi por causa disso que Eva caiu. Foi por causa disso que Eva caiu. Você nota nas Escrituras que Eva tinha entendimento. Eva já tinha um entendimento. Ela sabia que era melhor não comer daquilo que a serpente estava lhe oferecendo. Ela sabia que não deveria fazê-lo, porque ela mesma disse para a serpente: não devemos comer da árvore proibida. Isso é algo maldito. Isto é algo amaldiçoado. Nós não podemos fazer isto. Mas a serpente era teimosa com as suas insistências. E não pense que o diabo vai desistir da primeira vez que tentar te derrubar. Ele vai tentar a primeira. Ele tentou Jesus por 3 vezes. Só aquilo que a Bíblia registra. Já foi 3 vezes. Ele é teimoso. A sua natureza é de teimosia. Então ele tenta a primeira vez, você escapa, tenta a segunda, escapa, tenta a terceira, até que você se acostuma com as suas investidas. Porque ele é teimoso e tentará fazer com que você também se torne uma pessoa teimosa, chegue a teimar com Deus, a teimar com a palavra. Então Eva sabia, ela tinha um entendimento, e ela disse para a serpente: olha, eu não posso, Deus disse que é proibido. Então a serpente insistiu e conseguiu que ela comesse desse fruto. E agora a serpente, ela não disse a Eva que seu entendimento estava todo errado. Ela não disse: Eva, tudo que você sabe é errado, isso é tudo falso. Ela não disse isso. Ela apenas acrescentou algo mais. Ela disse que ela não tinha o completo entendimento da situação. Eva, o que você sabe é verdadeiro, mas você não tem o entendimento completo da situação. Ele só disse para você não comer, para você não ser igual a ele. Foi só essa a diferença. E então se lhe explicou algo, sabe? Ela explicou algo para Eva que estava longe do entendimento de Eva. Era algo que Eva não tinha pensado a respeito. E o que é que Eva fez? Ela então deu um passo para trás, e quando ela deu um passo para trás, ela ficou fora da proteção da palavra, e uma vez fora da proteção da palavra, o que você quer que Deus faça com você? Te deixará seguir por tua própria conta. E ela caiu pelo entendimento ou pela interpretação da palavra de Deus, que ele lhe deu. A interpretação da palavra, Eva caiu por causa disso. E meus amigos, é isto exatamente do que nós somos advertidos pelas Escrituras.
Se você abrir sua Bíblia agora em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 3, você vai ver que é exatamente isto que a Bíblia nos adverte, para não cairmos pela interpretação da palavra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. Está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha, introduzirão no meio do povo de uma forma encobertada. Agora, por que é algo encoberto? Por que está escondido? Não está de uma forma descarada, o erro. Ele vem acobertado sobre uma capa, e esta capa que se cobre é uma capa bonita, muito semelhante à verdade. Observe que o cavaleiro do cavalo branco, por que ele vem montado em cavalo branco? Por que ele vem de branco? Esta é a cobertura que o inimigo usou para parecer com Cristo. Então, as heresias de perdição que seriam introduzidas no meio do povo, elas veriam encobertadas, ou seja, elas seriam introduzidas em nome da verdade. E se todo o Novo Testamento fala desta hora, então as heresias para esta hora viria em nome da mensagem do dia. E é por isso que quando a palavra de Deus se abre, ou teu entendimento se abre para ver a abertura da palavra, então você percebe quantas heresias se tentou introduzir em nome da mensagem. Quantas interpretações, quanta doutrina errada se tentou introduzir de uma forma acobertada. Agora, nós fomos advertidos nas Escrituras que isto aconteceria. Mas como você saberia disto se Deus não tivesse mudado tua inteligência, teu entendimento, para que você pudesse receber a mente de Cristo? A única forma de mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, porque foi profetizado que neste tempo nós saberíamos a diferença entre o que serve e entre o que não serve a Deus. Vem? Então vamos aqui. O que acontece? Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Se eu fosse mostrar aqui como é que se nega o Senhor, vocês ficariam boquiabertos, mas eu não posso, porque eu não posso sair do tema que eu estou. Vamos para o 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Sabe, o caminho da verdade sendo blasfemado? Porque já não se sabe mais qual é o caminho. Tanto se fala do caminho, o caminho da verdade. Mas quem é o caminho da verdade? Jesus disse, eu sou o caminho. O que é Jesus? Então, quando conseguiram na mente das pessoas colocar Jesus em um lugar que não é dele, quando começaram a dizer que Jesus era a deidade e esqueceram que a deidade estava em Jesus, então ali começaram a blasfemar do caminho. Trocaram as coisas, colocaram o filho no lugar do pai. Entende? E aí mudaram tudo. Vocês já aprenderam tudo isso na série que nós estamos pregando sobre os benefícios da revelação. Aí Pedro diz, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Observe. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Eu tenho presenciado isso tantas vezes dentro do próprio ministério, entre os irmãos. Quando se começa a fazer negócios com palavra fingida, as pessoas não passam de negócio. E negociam isso, negociam aquilo, negociam campos, negociam o ministério, e tudo. Tudo em nome da mensagem. Tudo em nome da verdade, da soberania e de tudo. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, estes doutores, porque Paulo chegou a dizer, Pedro disse, houve entre o povo falsos profetas. Aí ele trai para os nossos dias, que é os últimos dias que está se tratando aqui, e diz, e como entre vós haverá também falsos doutores, falsos ensinadores, que trarão estas heresias. Aqueles homens
estes que o apóstolo Pedro está profetizando sobre eles, eu não quero mais citar isso no meio denominacional. Não me interessa mais. O meu interesse agora é com o povo da mensagem, porque estamos tratando do evangelismo do tempo do fim. E quem conhece que o profeta pregou naquela mensagem sabe do que eu estou falando. Quando ele diz o evangelismo do tempo do fim é cuidar dos nossos. Então, aqueles homens, eles virão, esses que Pedro fala sobre eles, eles virão para a mensagem e darão um entendimento, uma explicação errada da palavra de Deus. E as pessoas serão pegas no que estes homens dizem. E eles são malvados intérpretes da palavra da verdade. Eles interpretam mal, eles interpretam errado. Eles colocam a palavra fora do tempo, eles não sabem dividir a palavra para o seu tempo. Porque são falsos ensinadores, eles foram mal instruídos e estão passando uma má instrução. Isto foi profetizado para os últimos dias. E isso teria que estar acontecendo exatamente na parte central, no foco, onde a luz de Deus está iluminando, está brilhando. E todos dizem, nós também temos esta luz. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, está escrito: e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Eles acharão que Deus estará abençoando, no entanto, Deus permitiu que a operação do erro trabalhe no meio dos tais, para que eles continuem crendo na mentira, pensando que estão crendo em Deus. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém. Então aqui há um agradecimento, dou graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque fostes elegidos desde o princípio para a salvação e santificação e revelação da verdade. Você tem que ter revelação da verdade. Aqueles que foram eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, predestinados para não caírem neste tempo final, esses foram eleitos e predestinados para ter a revelação da verdade. Amém. Agora, na era da igreja de Esmirna, no parágrafo 44, pela tradução da palavra original, o irmão Branham disse: a igreja de Esmirna tinha se desviado para longe do original. Ela tinha se tornado um híbrido. Ela tinha se misturado como fizera Eva. Vocês sabem que um híbrido é um produto do cruzamento de duas espécies diferentes. O resultado não é mais puro como o original. É um mestiço. Bem, quando Eva consentiu a besta misturar sua semente com a dela, ela produziu uma criatura chamada Caim, que não era puro homem. Era uma mistura, um híbrido. E isso o irmão Branham está trazendo então para a igreja, dizendo que a igreja de Esmirna fez isto. Ela misturou a palavra e estava longe do original. Agora, vocês aprenderam também aquilo que o profeta nos ensinou, que uma palavra fora do seu lugar é o reino de Satanás. Uma única palavra fora é o reino de Satanás, porque misturou. Ele já colocou ali a injeção da dúvida, entende? Daquilo que não é a verdade. Por isso, nosso cuidado nesses últimos dias, naquilo que estamos ouvindo e aprendendo. Por isso, aquilo que o mensageiro de Deus trouxe para nós é colocado em vossas mãos, para que vocês examinem por vocês mesmos. E cada um tem, então, o seu próprio julgamento. E esse próprio julgamento de cada um não pode ser diferente do julgamento de Deus mesmo. Porque o juiz supremo desceu trazendo o julgamento ou a sua avaliação. Tudo isso nós aprendemos nesta série de culto. Na mensagem, a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda, pela gravação A Voz de Deus, parágrafo 148, o irmão Branham disse: e vemos esses sinais, e ainda assim eles continuam fazendo isto. Veja. Diga-lhe que é errado. Veja o que ela diz. Isto é
teimosia. Observe, vou repetir. Ainda assim, eles continuam fazendo isto, mesmo vendo os sinais. Agora, que sinais você pode mostrar dentro da compreensão da revelação de Cristo? Você pode pegar, porque nesse parágrafo aqui, ele fala para as irmãs, inclusive. Mas vamos falar para os pregadores. Você pega todos os sinais bíblicos e proféticos de como aconteceram as coisas. Você pega toda a palavra profética. Um sinal sempre traz uma voz. Você pega toda a mensagem do mensageiro de Deus e mostra para os pregadores, onde ele mostra a relação entre o pai e o filho, que Jesus não poderia ser seu próprio pai, e todas essas coisas. Mesmo assim, eles insistem em continuar pregando a mesma coisa, o mesmo pensamento unicista. Isto é teimosia. Isto é teimosia. E estão falhando em ver, falhando, eles não têm conseguido acertar o alvo, por isso fica tentando encaixar uma coisa daqui, encaixar outra coisa ali e tudo mais. Não conseguirão. Então continuam e continua. Isto é teimosia. Eu só queria passar isto. Agora vamos continuar aqui. E assim eles continuam fazendo isto. Diga-lhe que é errado. Veja o que ela diz, falando para as mulheres. Teimosia. Isto foi exatamente o que Eva fez. Eva sabia que não devia fazer aquilo. Não sabia. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, por que não fala sobre esse assunto? Por que não fala sobre namoro? Por que não fala sobre isso? Eu vi irmão ou irmã fazendo desse jeito. Por que não fala sobre isso? Já foi falado e poderei falar mais outras vezes. Continuarão, é teimosia. Chegaram para o irmão Brando dizendo, irmão Brando, está acontecendo isso. Não é uma desgraça? Ele disse, sim, eu sei que é uma desgraça. Mas eu tenho falado contra isso. Que mais posso fazer? Tem você uma forma de arrumar isso? Me diga. Então ele aqui está dizendo, olha. Teimosia. Isto foi exatamente o que Eva fez. Eva sabia que não devia fazer aquilo. Não sabia. Ela tinha a palavra de Deus. E nós não temos? Amém? Você tem a palavra de Deus? Você sabe o que ele exige. Ela tinha a palavra de Deus. Porque ela disse, o dia que comer delas, nesse dia morrereis. Ela sabia disso. Bem, por que ela fez isto? Ela queria fazer do seu próprio modo. Isso é ser teimoso. Querer fazer do seu próprio modo. Não aceitar conselho, não aceitar ajuda, e este é o problema. Vamos tirar de nós, que às vezes a gente fica, se a gente se mexe, a gente fica, meu Deus do céu, é aquilo, foi aquilo que eu fiz, foi aquilo que eu disse, foi aquilo que eu agi. Então vamos aliviar um pouquinho o nosso lado. Um pregador que ele acha que é autossuficiente, ele é um teimoso. Ele é um pregador teimoso. Uma igreja que diz que não precisa de mais nada porque já tem tudo, é uma igreja teimosa. Uma mulher que não quer mais a ajuda do marido, os conselhos do marido, ela é uma teimosa. Um filho que não quer os conselhos do pai porque ele acha que já cresceu o suficiente, já é maduro o suficiente, a ponto de querer fazer do seu jeito, ele é um teimoso. E assim poderíamos levar isto adiante. Quer fazer do seu próprio modo, então faça. E mesmo se dando mal, não reconhece que errou, não dá o braço a você, porque a teimosia continua. E amanhã vai fazer do mesmo jeito. Aí ele começa a bater nas mulheres. E por que as mulheres cortam seus cabelos? Por que as mulheres usam estas roupas? E a Bíblia dizendo que é exatamente o que elas estão supostas a fazer. E as coisas que elas fazem, elas estão todas condenadas. Exatamente. Mas por que ela faz isto? Ela tem isto em si mesma. Sim, Senhor. Ela vai fazer o que bem entende. Isso é ser teimoso. E a igreja não diz nada a respeito disso. E a igreja está suposta a ser a noiva de Jesus Cristo e não diz nada sobre isto. A igreja tem que dizer. Isso tem que sair na linha de mensagem. Isso tem que sair na pregação. Para que ninguém diga, não fui avisada. Não fui avisado. Poderíamos pregar o culto só com esse parágrafo aqui. Mas vocês sabem, não era a intenção minha ler esse parágrafo para vocês. Eu iria continuar exatamente onde paramos no outro culto. Mas eu achei por bem pegar esse parágrafo para mostrar para vocês aqui. Na era da igreja de Esmirna, parágrafo 46. Pois bem, quando a igreja torna-se um híbrido, ela pode produzir cristão puro? Será que pode? Ela não pode. A vida ou a semente que produz o nascimento de cristão não está neles. Uma espécie só pode gerar a mesma espécie.
Os batistas produzirão mais batistas. E eles agem como batista. Os metodistas produzem metodistas. E eles agem como metodista. E assim nós poderíamos. Um assembleiano vai gerar outro assembleiano. E eles vão agir como assembleiano. Vão continuar crendo que tem que falar em língua para ter o Espírito Santo. E, sabe, toda aquela ladainha, tudo aquilo. Um adventista vai gerar o quê? Outro adventista. Meramente um guardador do sábado. Um testemunho de Jeová não vai gerar outra coisa, a não ser um testemunho de Jeová. Um católico só gera um católico. Um espírita só pode gerar um outro espírita. A palavra gerará a palavra. Amém. Essa é a diferença. Nenhum é conhecido pelo poder de Deus, nem pode sê-lo, porque este poder não se acha neles. Eles são conhecidos pela sua adorável, ou a sua adoração cerimonial a Deus, e por seus credos e dogmas, somente isso. Então agora, teimosia, de onde vem isto? Quem estava no culto de sexta-feira sabe, nós paramos por aqui. De onde vem teimosia? Porque está Deus tão contra isto, que até ordenou as pessoas a estabelecer a morte por apedrejamento a qualquer filho que fosse obstinado e teimoso? É complicado, é pesado. Deuteronômio capítulo 22, e o versículo, aliás, capítulo 21, versículo 18, de Deuteronômio. Eu vou lendo aqui rapidamente, já repeti isto em 2 cultos, inclusive no culto de Jundiaí, e vou só ler para ficar registrado nesse culto agora. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, contumaz, quando você olha isso no dicionário, está lá, teimoso. Então eu vou ler da forma mais simples para entender, porque essa é uma palavra bem antiga, não é? Quando alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai. Agora, você diz, eu sou filho de Deus, eu sou a filha de Deus, eu aprendi que eu sou filho de Deus. Então você não pode ser teimoso e rebelde à voz de seu pai. Amém. Porque todo aquele que se diz filho, no entanto, não aguenta a correção, não corrige a si mesmo, não procura andar de acordo com os mandamentos do pai, eles serão apedrejados. Você acha que Deus mudou sua lei? Essa lei ele estabeleceu primeiro no céu, para poder registrá-la aqui na terra, e registrou em tábuas de pedra. Você acha que nas 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, todas as leis do Antigo Testamento e do Novo Testamento não estavam registradas ali? E ali ficou apenas em 10 mandamentos. Mas quando aquilo saiu de cena e foi registrado nas tábuas de carne do nosso coração, por isso ele nos deu um entendimento para abranger tempo e espaço. Amém. E ele não mudou isto. Por isso aqueles que se tornaram rebeldes e teimosos e não obedeceram a palavra, eles serão apedrejados. Veja como está lá no Apocalipse. Pedras de um talento correspondente a 45 ou 46 quilos. Apedrejarão eles no final de tudo. Porque esta lei não mudará. Quando alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos das cidades, este nosso filho é rebelde e contumaz, quer dizer, teimoso. Não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Você só vem para comer, né? Só para beber, é filho só para quê? Para ficar sempre às custas do pai? É só isto? Quer dizer, a responsabilidade do pai nunca passa para você? Isso é humanamente falando. Entende? Aí quando olha para o lado espiritual, e aí, que responsabilidade temos? Eu sou a luz do mundo, mas vós também sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Entende? A responsabilidade do pai passa para o filho. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Isto foi o que foi estabelecido no Antigo Testamento. Bem, nós sempre falamos assim, olha, esta pessoa é tão teimosa como uma mula.
Fulano é mais teimoso do que uma mula. Tem pregadores que estão sendo tão teimosos como uma mula. Não volta atrás de jeito nenhum, não dá o braço a torcer, não reconhece que está errado, não tem coragem de voltar a tomar a carga e seguir adiante de novo. Por que será que dizemos isto? Essa pessoa é tão teimosa como uma mula? Por que é associada a mula com a teimosia? Porque simplesmente uma mula é um híbrido. É um animal híbrido. É uma natureza misturada. Então, quando você traz para o lado espiritual, são pessoas que se dizem filhos de Deus, crentes, revelados inclusive, mas a sua natureza não é a natureza do cordeiro. Está misturada, é um pelar, outro cá. Oxalá fosse logo ou frio ou quente, mas por ser esmorto, quer dizer, um híbrido, uma mistura do quente e do frio. Pega água quente e água fria, misture. O que acontece com água fria e quente quando se mistura? Fica uma coisa híbrida, morna, e aquilo provoca enjoo. Aquilo provoca enjoo. Na mensagem Amor Divino, a tradução da gravação A Voz de Deus, parágrafo 74. Você toma uma criancinha, um bebezinho, que faz birra e tem acesso, e grita. O João só tentou isso uma ou foi duas vezes comigo. As lapadas foi mais forte. Você toma uma criancinha, um bebezinho que faz birra e tem acesso, e grita, e chuta, e grita, e de repente perde o fôlego. E a mãe corre para lá e para cá. Quem já viu esta cena? E o menino deita pelo chão, e pega pelo braço, e tem que soltar porque o braço vai se torcendo para trás, e aquela coisa toda, e corre, ajuda. E você vê a mãe agarrá-lo, e puxá-lo, e jogá-lo para cima, sopra no seu rosto. Não interfira. Nunca aconteceu em toda a história médica um que já morreu por causa disso. Ele não vai morrer, ele apenas está fazendo birra. Ele está tentando fazer que tenham dó dele. Só quer que chame a atenção. Ei, meu filhinho, e tal, e tal. Sabe, tome balinha, e tome isso, e tome aquilo. Se naquela hora levasse umas lapadas boas, sabe, na segunda vez, mais outras lapadas boas, rapidinho ele deixava de fazer birra. Comigo não fez, não. Eu já sabia, não é? Eu já sabia que era apenas a mostração e querendo chamar a atenção. Ele está tentando fazer que tenham dó dele. Ele está tentando ser teimoso como uma mula. Mensagem Amor Divino, parágrafo 74. Teimoso. E anda, menino, e ele não anda. E vamos, e ele não vai. Fica lá parado, e bate o pé, e escamuça e tudo, e atrapalha a ida. Meus amigos, na criação antiga, ele não fazia isso não, viu? Mas nessa criação molenga que temos hoje, onde os pais são mandados pelo filho, pelos filhos, pelas crianças. Observe. Ele está tentando ser teimoso como uma mula, e está apenas fazendo birra. E quando a birra chega a certo ponto, ele perde o fôlego até não conseguir mais respirar. Mas que situação! Então a natureza se ajusta. E ele se relaxa e começa a respirar novamente. Toda a correria e a gritaria simplesmente fazem gritaria, e o soprar no seu rosto e tal, o torna pior. Nunca um morreu nesse estado. Nós nem estamos tratando aqui de epilepsia, mas de criança com birra. É diferente. A Era da Igreja de Esmirna, tradução pela palavra original, parágrafo 47. Por falar em híbridos, vocês conhecem o híbrido mais famoso no mundo? Ele tem estado conosco há muitas e muitas eras. É o mulo. Ou mula, não é? É o resultado do cruzamento entre as raças do jumento e do cavalo. É um tipo esquisito de animal. Ele não pode reproduzir-se. Ele não tem vida que possa fazer isto. A semente morreu ali. No entanto, fale sobre seu serviço. Ele trabalha muito. Ele aguenta peso. Ele é escolhido pelos cambiteiros de cana, né, irmão Antônio? Para carregar carga na lama e tudo mais, porque eles são trabalhadores. E aí você até admira. Por que esse crentaiada são tão trabalhadores? E levantam cedo e para a oração, para as campanhas, e vão para os montes e aquela coisa, arrastando crianças. São tão trabalhadores eles. Mas quando você chega com a palavra, eles embirram ali e não saem do canto.
Aí mostra a natureza teimosa. Ele não pode reproduzir-se, ele não tem vida que possa fazer isto. No entanto, fale sobre o seu serviço. Ele resiste muito mais o trabalho do que o cavalo ou o jumento. Observe, porém, sua natureza. Agora que você vai ver a coisa, né? Na natureza. Ele é obstinado e nunca se pode confiar nele. Eu sei de um caso que enquanto o dono abaixou na água assim, foi lá e mordeu nas costas, arrancou o couro das costas. Mas foi só o couro, como dizem, não é? A natureza obstinada. Olha, ele é uma figura perfeita da religião híbrida. Um cruzamento entre a verdade e as trevas. Religião híbrida é o quê? Um cruzamento entre a verdade e as trevas. Agora Jesus disse, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom, está na luz. Mas se teu olho são trevas, oh, quão grandes são essas trevas, todo o teu corpo estará em treva. Agora, olho, se o teu olho está em trevas, se você não pode enxergar a luz, então todo o teu corpo está em treva, você não tem a luz da palavra para caminhar nela. E por isso, depois que Lembrana pregou a revelação dos 7 selos, ele pregou a mensagem, olhe. E ele disse, depende do que você está focalizando seus olhos, depende de você estar olhando, mas o que você vê quando olha? Porque o olho não está enxergando a luz. Então tudo está em trevas. Então quando se está na mensagem, quando vem para a revelação do dia, mas não tem esclarecimento do que é esta completa revelação de Jesus Cristo, está ali uma religião híbrida naquela pessoa, naquela igreja, naquele pregador. É uma mistura entre a luz e as trevas. Torna um híbrido, uma coisa híbrida. Porque o cavalo é um tipo do verdadeiro crente e o asno, uma figura do crente ímpio. Misturem-nos e vocês terão uma religião estéril e formal. Ela não tem a semente da vida, ela está morta. Ela pode falar sobre a verdade, mas não pode produzi-la. Misericórdia. É uma semente que não tem vida. Ela não tem Deus em seu meio. Olha, quando não pode produzir, então vocês entendam que este assunto nós estamos estudando ele há muito tempo. Quando você aprendeu sobre o eco, quem tem o filho tem a vida. Então é que faz eco, que leva adiante aquilo. E o Brana esclareceu isto para nós como microfone. Ele disse, aqui está um microfone. Ele está transmitindo minha voz, mas tem um inteligente por trás que fala. Então ele simplesmente absorve aquilo e leva aquilo, amplifica para vocês. Mas nós somos diferentes, nós ouvimos a voz de Deus, aquilo se estabelece em nós, e nós temos que reproduzir aquele som de novo, de volta. Produzindo eco. Vocês já aprenderam isso e repetimos isso por muitos cultos. E eu creio que já podemos falar isso de cor salteado, né? A bondade é isso, porque temos que repetir, a ponto de fazermos aquilo de uma forma até natural. Então observe, ela não tem Deus em seu meio, por isso não pode reproduzir o eco da verdade como ela é. Não obstante, ela se reúne e fala sobre Deus, e durante todo o tempo nega sistematicamente o poder. Como é que se nega o poder de Deus? Você já aprendeu o que é poder? Você sabia o que era glória? Não, não sabia, mas agora você sabe o que é glória. Então talvez, nesta série de mensagens, aprenderemos mais sobre o que é o poder de Deus. E é um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Eles negarão a palavra no próprio nome do Senhor. Negam a palavra no próprio nome do Senhor. E não existe nunca nenhuma esperança para eles. Vocês já notaram que nenhuma religião organizada tem qualquer reavivamento? Nunca. Uma vez que se organizaram, morreram. Não podem jamais voltar atrás. Não, senhores. Infelizmente, né? Não podem voltar atrás. Como se acabou a vida? Morreu. Eu posso mostrar-lhes através de um tipo. Em Êxodo 13, versículo 13, porém tudo que abrir a madre da jumenta, ele está lendo nas Escrituras, resgatarás com cordeiro. Se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre seus filhos resgatarás. Vejam, o asno pode ser redimido. Todo miserável pecador
pode ser redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo. Ou, ao rejeitar a Cristo, rejeita-se a si mesmo, mas não se redime o mulo. Não há redenção para ele. Não há sangue para ele. Não pode haver, porque é mulo. Refugia-se na igreja, enquanto que o asno, ele está tratando sobre o jumento, sabe? E mostrando isso em tipos, mostrando a diferença nas pessoas. Enquanto o asno refugia-se no sangue. Um refugia-se na igreja, a tem como uma cobertura, mas o outro sabe que ali não adianta, ele vai direto para o sangue. O mulo não tem nenhuma semente em si para que possa ser vivificado, porém o asno tem semente. A palavra falada é a semente original, parágrafo 152. Quantos de vocês gostariam de mudar a sua cultura? São 2 vezes mais filhos do inferno do que eram quando começaram. Quantos de vocês, metodistas, gostariam de se tornar batistas? E vocês, batistas, gostariam de se tornar pentecostais? Apenas traga sua ficha de membro aqui. Oh, pelo amor de Deus, é besteira. Lixo, lixo do diabo. Não há vida nisso de forma alguma. É híbrido, hipócrita, morto 2 vezes. Morto e arrancado pelas raízes. Não disse Jesus, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz? Denominação, ou seja o que for, será arrancada pela raiz. Somente a palavra de Deus permanecerá. Amém. Foi isto que ele disse, que toda a palavra do homem seja mentira, mas a minha, a verdade. Amém. O que eu li até aqui para vocês, não estava no programa, como posso dizer. Quando terminei o culto de quarta-feira, eu não estava, nem sequer sabia, não tinha esses parágrafos aqui para apresentar hoje. Eu ia começar de onde eu vou começar agora, já quase na hora de estarmos concluindo. Mas o irmão Branham disse, uma mula não sabe quem é seu pai ou sua mãe. Estou citando as palavras do irmão Branham, agora sem precisar ler a mensagem, não é? Uma mula não sabe quem é seu pai ou sua mãe. Ela é insegura de si mesma, de tal modo que não se moverá do seu lugar quando ela decide ficar ali. Ela vai com a carga e você vai muito confiante. Ela é possante, ela tem força, destreza, coragem para trabalhar. Mas chega esse momento que ela empanca e não sai. E batem na mula, e ajeita, puxa no cabestro, e xinga, e faz o que for, mas ela não sai dali, porque ela é teimosa. Quando ela diz, eu não vou, não adianta você querer insistir. A esse atributo o chamamos teimosia. Portanto, a teimosia é uma característica de uma natureza híbrida, misturada. Aquele animal, ele não tem descendência, ele não sabe se é, volto a repetir outra vez, e as palavras do irmão Branham. Ela não sabe se é filha de uma égua com um cavalo, entende? Ou de um jumento com, aliás, ela não sabe se é filha de um jumento com uma égua, ou de um cavalo com uma jumenta. É esse cruzamento, tanto esse como o outro, dá o mulo, o burro, a mula. Então é um animal inseguro, ele não tem descendência, ele não tem uma raiz, uma geração, porque ele é uma mistura, é um ser misturado. O irmão Branham disse, um verdadeiro puro sangue, ele sabe e conhece sua linhagem. Ele é seguro de si mesmo, não é como o cavalo quarto, que é tão enérgico, mas no entanto mau. O puro sangue não é assim. Ele disse, esse outro tipo de animal, ele poderia esperar toda a sua vida para te dar um coice. Ele toma raiva de você e parece que ele está bonzinho, mas ele está apenas esperando a oportunidade para te dar uma patada. Ele guarda aquela mágoa, aquele rancor, aquela coisa, ele te marca. E ele é teimoso, mas um puro sangue, ele não tem a natureza teimosa. Ele sabe, ele tem uma linhagem, aquilo está no sangue, aquilo está na sua natureza. E ele tem uma natureza terna, e para se treinar ele é mais fácil, sem precisar de muita peleja. São crentes que você não precisa estar batendo para lá e para cá. Eles simplesmente, depois que se mostra o caminho e o que fazer, eles simplesmente vão e fazem, porque eles sabem que tem uma linhagem. Por isso pregamos origens e destino do homem sobre a terra. Então, como nos corrigimos, a forma que você se corrige mostra de que linhagem você veio. E eu lembro que eu li no último culto, Hebreus 12, versículo 1 ao 15, onde mostra que você deve considerar
aquele que suportou todas as coisas, e que você deve ser obediente, e que você deve então levantar suas mãos cansadas, joelhos desconjuntados, e estar de pé, e louvar ao Senhor, e fazer tudo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. É um ensinamento completo que Paulo nos dá no livro de Hebreus, que nós não vamos reler nesse culto, já está registrado no culto anterior. Mas as Escrituras nos dizem que um filho que não se corrige é um filho nascido bastardo, ou que não aceita a correção. E um filho que não aceita a correção, porque ele é um bastardo, ele está fora do reino de Deus e não está apto para entrar nele. Nos foi ensinado que Esaú é um exemplo característico dessa natureza teimosa. Ele era um teimoso. A teimosia é um atributo que é encontrado na vida híbrida e não na vida de Deus. A vida de Deus é uma natureza pura. Nós lemos nas Escrituras que Jesus mesmo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E foi aqui onde eu parei o outro culto. Exatamente nessa frase. Agora, se Jesus é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, e nós também somos filhos de Deus, qual é a diferença entre nós e ele? Por que temos que ser diferente? Se Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e ele disse: quem não estiver disposto a fazer o mesmo que eu fiz, não é digno de ser meu discípulo, não é meu seguidor, não é meu aprendiz. Se Jesus, o unigênito de Deus, Filho de Deus, e nós também somos filhos de Deus, aí você se pergunta assim: qual é a diferença entre eu e Jesus? O que ele fez que eu não preciso fazer? Bem, se nós somos filhos de Deus, então as Escrituras nos dizem que Jesus foi o Filho unigênito de Deus. Se Jesus foi o Filho unigênito, qual é a diferença? E por que diz que nós somos filhos se ele é unigênito? É uma boa pergunta, viu? Primeiro nós vamos pensar uma coisa aqui rapidamente. Eu estou aqui olhando o relógio para não cansar vocês demais. Mas deixe-me explicar algo aqui. Um filho obtém a vida por meio do seu pai. Um filho obtém a vida por meio do seu pai. A vida está no homem, não na mulher. E, portanto, com que tipo de vida o Filho de Deus desceu? Bem, ele disse, foi com a vida que estava no Pai, foi entregue para ele passar aquilo para nós. Por isso ele é o unigênito Filho de Deus. Isso está naquele culto que nós pregamos do Pai ao Filho, do Filho aos filhos. Agora, inclusive a ciência nos ensina, nos diz que a vida, o genes de vida está ali no esperma e não no óvulo. Isso é o que diz a ciência. E quando o irmão Branham diz que o nascimento natural é até mais complicado de se entender do que o nascimento virginal, sabe? Então nós estamos tratando exatamente destas coisas que temos que aprender como elas sucedem, como elas acontecem. No livro de João, capítulo 5, versículo 26, a Bíblia diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, a vida vem do Pai, não da mãe. Observe. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então o Filho não teria vida, o Filho não poderia nos trazer vida se o Pai não a tivesse. O Pai, tendo a vida em si mesmo, ele transmitiu aquilo ao Filho, para que aquilo fosse passado para nós. E por isso ele poderia dizer: eu vos dou a vida eterna. E ele diz: esta vida estava com o Pai, porque passou do Pai ao Filho. E então vemos que a vida de todo filho, ela vem do Pai. Mas, por que se diz que Jesus é o unigênito de Deus? Por que se diz isso? Bem, a resposta, meus amigos, nós encontramos no corpo. Tanto no físico como no espiritual. Tanto no corpo seu como você, fazendo parte do corpo de Cristo. A resposta está no corpo.
As Escrituras nos dizem que o Espírito Santo, Deus mesmo, fez sombra sobre Maria. E você sabe, e que ambos, o Espírito Santo, Deus mesmo, ao fazer sombra sobre Maria, ambos, ovos e o espermatozoide, foram criados por Deus. E isto foi o que o profeta de Deus ensinou na sua congregação e eu posso ensinar na minha também. Amém. Ambos, tanto o óvulo como genes de vida, foram criados pelo próprio Deus. O irmão Branham nos ensinou que a célula de sangue foi criada por Deus mesmo, e teve que ser assim. Por isso não houve nenhum contato físico, não houve nenhuma emoção, nenhuma sensação por parte de Maria, inclusive. Na mensagem Cristo, parágrafo 44, o irmão Branham disse assim: Deus, Emanuel, criando em si mesmo uma célula de sangue que trouxe o Filho Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: a vida estava com o Pai. Como é que lemos lá no livro de João? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Quando você compreende o mistério desta gestação virginal, ou quando houve ali a manifestação do Filho de Deus em carne, Deus preparando ali um corpo, para naquele corpo compartilhar em um único corpo, Ele e o Filho participando do mesmo corpo, e este é o mistério da piedade. Quando Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo em um único corpo, habitando o Pai e o Filho ao mesmo tempo, formando ali os dois juntos a plenitude da deidade ou da divindade corporal, quer dizer, num corpo, precisa ter ambos, Pai e Filho, como explicou João na sua primeira e segunda carta. Então veja como o irmão Branham explica isso na mensagem Cristo, parágrafo 44. Deus, Emanuel, criando em si mesmo uma célula de sangue que trouxe o Filho Jesus Cristo. Agora, na mensagem Paradoxo, ele disse, no parágrafo 6, ou página 6, deixa-me ver aqui, que eu peguei aqui, coloquei PP, mas não especifiquei se é página ou parágrafo. Quem tiver a mensagem Paradoxo em casa, talvez tenha trabalho de encontrar, como às vezes eu passo a noite inteira para encontrar uma frase. Mas o irmão Branham disse na mensagem Paradoxo: Deus criou uma célula de sangue, e então veio e viveu ali. Porque aquela célula, ela se multiplicou. E você aprendeu também nos sermões do irmão Branham que ele diz que a vida vem pela multiplicação da célula. Ele disse célula sobre célula, vai formando célula sobre célula, até formar um corpo. Começa-se pela pequena célula. E ela vai formando, se é de um cachorro, vai formando célula sobre célula, até formar um cachorro. Se é de um pássaro, vai formando célula sobre célula, até formar um pássaro. Se é um homem, ele disse um homem, vai formando célula sobre célula até formar um homem. E assim sucessivamente. Por isso que aquela célula que Deus produziu, que Deus criou em si mesmo e fez sombra sobre Maria, passando aqueles genes de vida para o ventre, para o útero de Maria, ali não podia ser gerado outra coisa, a não ser a imagem do Pai, a não ser o Filho de Deus. Estão entendendo isso? Não é complicado. Porém, o corpo não foi Deus, mas o Filho de Deus. E agora que vem a parte importante na compreensão da doutrina de Cristo. Jesus, como filho, Jesus teve sua própria identidade pessoal, como nós temos. Quando os genes de vida saiu de seu pai e passou para sua mãe, e ali aquela pequenina célula foi se multiplicando, até que chegou um momento próprio de você vir ao mundo, você veio ali com identidade pessoal. Respirando, falando e interagindo, independente de seu pai. E agora você precisa de seu pai para cuidar de você, para te alimentar, para que você cresça. Assim foi com Jesus Cristo. Ele nasceu com identidade própria e pessoal. E ele foi crescendo, e a Bíblia diz que Jesus foi crescendo na graça e no Espírito Santo. Amém. E Maria ficava prestando atenção àquilo. Vocês conhecem, sabem que é assim que está nas Escrituras. Então Jesus teve sua própria identidade pessoal, exatamente como eu e você temos. E nós vamos aprofundar isto no prosseguimento desses estudos mais tarde. Na mensagem O Cego Bartimeu, parágrafo 12, o irmão Branham diz: Ele foi o Filho de Deus, e Deus
mesmo. Agora é a diferença. Esteve em Cristo, reconciliando o mundo a si mesmo. O corpo, o homem, foi Jesus, o Filho de Deus, mas o Espírito nele, não era o Espírito dele, porque Jesus também tinha Espírito como eu e você tem. Mas além de você ter corpo, espírito e alma, você necessita do Espírito Santo, senão você não se torna um com Deus. E era assim que Jesus era um com o Pai, porque o Espírito Santo, o Pai, habitava nele. Deus mesmo esteve em Cristo, reconciliando o mundo a si mesmo. O corpo, o homem, foi Jesus, o Filho de Deus, mas o Espírito nele foi Jeová mesmo, tabernaculizando aqui em carne humana para tirar o pecado. Amém. Isso está na mensagem do cego Bartimeu, parágrafo 12. Agora, observe agora como isto aconteceu. Como é que pode a Igreja Católica chamar a Maria mãe de Deus? Quem deu esta autoridade para Maria e para a Igreja chamá-la de mãe de Deus? Porque se ela foi a mãe de Deus, quem é o pai de Deus? Veja que coisa. Se ela fosse a mãe de Deus, então Deus teria que ter um pai. Porque a vida não vem da mãe, a vida vem do pai. Ela foi somente uma incubadora para a semente de Deus, que foi colocada nela aquela semente. E em Atos, no capítulo 20 e o versículo 28, está escrito: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Usando esse versículo, qualquer pregador com a mentalidade unicista diz: está vendo que Jesus era Deus mesmo, era o Pai mesmo, porque aqui diz que foi resgatado com o próprio sangue, quem derramou o sangue foi Jesus. Isto é uma loucura na doutrina, quando não se entende. Aquele foi o próprio sangue de Deus. Nós não somos salvos pelo derramamento de sangue judeu, nem sangue gentil, nem sangue que veio de José, nem de Maria, mas foi pelo próprio sangue de Deus mesmo, através de seu próprio Filho. Essa é a diferença. Amém. Porque aquela vida, aquele genes, veio do seu Pai. E isso nos leva ao ponto, agora, da pergunta que fizemos. De que Jesus foi o unigênito de Deus. Ele foi o único de quem seu corpo foi trazido por meio da instrumentalidade da palavra puramente falada. E aqui vocês precisam, nesse encerramento de culto aqui, notar essa diferença, porque senão repetiremos por muitos cultos ainda isto. E se entendermos mais cedo, será melhor para nós, na nossa compreensão da doutrina. O unigênito do Pai, o unigênito de Deus, ele foi o único que seu corpo foi trazido por meio da instrumentalidade puramente da palavra falada. Somente Jesus foi assim. Por isso ele é o unigênito do Pai. Outros filhos foram por uma promessa. Outros filhos veio por uma promessa. Mas quando a promessa daqueles outros filhos foi dada, necessitou-se de um ato físico, precisou de um ato físico que tomasse lugar entre o esposo e a esposa para trazer o filho prometido. O exemplo disso, você encontra em Isaac, que era o filho da promessa. Deus disse para Abraão que nasceria o filho, mas teve que ter um ato físico entre Abraão e Sara. Outro filho que veio através de uma promessa foi o profeta Samuel, mas teve que haver um ato físico entre Manoá e Ana, creio que era esse o nome do seu pai. E, inclusive, o profeta de Deus teve também um filho que veio por uma promessa, o irmão José Brana. Deus disse: tu terás um filho José, como José do Egito, que distribuiu o alimento. Tu terás um José. Mas necessitou de um ato físico entre William Brana e a irmã Meda. Entende? Mas foram filhos da promessa, e a palavra foi dita que haveria. Mas, na realidade, tem havido muitos meninos, muitas crianças neste mundo, dos quais seus pais sabiam de sua vinda, inclusive antes que ela sucedesse. Muitos.
E claro, se você casa e tudo mais, está tudo bem, todas aquelas coisas, você sabe, eu terei um filho. Ou você tem a ideia, eu terei um filho. Entende? Isso é porque você sabe que é um fato natural. E não é um grande milagre falar da vinda de um filho. Não é um grande milagre você dizer, olha, fulano vai ter um filho, fulano vai ter... Porque você sabe que um casal traz filhos à existência. Entende? Mas, quando se trata de Jesus, não só se falou de Jesus, mas de Deus mesmo sendo o pai desse filho. Essa é a diferença. Antes dele nascer, dizia a sua descendência como ele viria. Enquanto você e eu viemos pelo desejo sexual de nossos pais, e é por isso que nós sofremos neste corpo de carne, Jesus Cristo, o unigênito, o único vindo, trazido pela instrumentalidade da palavra falada, ele não existiu nem um contato físico para que ele viesse, para que ele nascesse. Você entende pelas Escrituras que Noé foi o último homem que foi um filho de Deus, geneticamente puro, na linhagem de Adão e Eva. Daquela linhagem de Adão e Eva, aqueles que vieram de uma linhagem pura, como veio Sete, Enos e tal, foi vindo. Noé era o único geneticamente puro, filho de Deus, da linhagem Adão e Eva. O restante de todos eles, o resto de todos, eu preciso encerrar com isto aqui. Entende? O resto das pessoas, elas já haviam perdido a mistura em seus corpos, por isso que eu disse a resposta estava no corpo mesmo. O resto da população, elas tinham perdido a sua pureza e tinham recebido a mistura em seus corpos. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e perceberam que elas eram boas para serem tomadas em conta. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à vista, tomaram para si mulheres. Então, quando houve aquele ajuntamento de corpos e misturaram as sementes, então todos que vieram dali por diante estavam misturados, híbrido. Voltamos agora ao início. E por isso foram teimosos nos dias de Noé. E não creram na mensagem. Não creram na palavra. Não entraram na arca, porque estavam misturadas. Então você vai ver que depois daquele ajuntamento, pelo casamento misto, a Bíblia dizia, a terra se encheu de maldade, de iniquidade, e Deus disse, eu vou destruir todos, não contenderei com o espírito humano por muito tempo. E Deus só encontrou Noé, o único que geneticamente ainda era puro, da linhagem precisa e correta. Mas o resto estava misturado em seus corpos. E quando aqueles homens, eles vamos dizer assim, enamoraram daquelas mulheres, e tomaram para si mulheres formosas da aparência, eram lindas, bonitas, elas se cuidavam mais. Mas um problema muito sério, elas não eram criaturas puras, elas eram híbridas. Imagina você vendo uma coisa linda, uma coisa bela, uma coisa bonita, mas lá dentro, aquilo é impuro, é uma outra raça. Se misturaria você com um animal, se misturaria você com uma raça horrível, vamos dizer assim, seres de outro planeta, que você não sabe o que serão amanhã, criaria você serpentes para morder seu próprio calcanhar? Pois bem, eles fizeram isto, e tomaram para si mulheres formosas, mas elas eram híbridas. Não eram pura, era uma raça misturada entre homem e animal. Filhos da serpente, descendente de Caim, descendência da serpente. E essa deve ser uma advertência. Lembra antes, quando lemos o primeiro parágrafo de Mombrana, quando ele diz, a igreja sabe disso, não fala nada. A igreja está suposta a ser a noiva de Cristo e vai ficar quieta sem falar essas coisas. Essa deve ser uma advertência para seus filhos, para nossos filhos. Quando eles buscarem uma candidata para casar-se com elas, ou para casar-se com eles.
Porque somente um verdadeiro crente deve ser digno de trazer seus filhos ao mundo. Se você crê que é um filho de Deus, se você crê que é uma filha de Deus, como você permite que o incrédulo traga uma semente sua para o mundo? Deus não misturará a sua semente. Deus não misturará as suas raças. Por isso que os pregadores são chatos. Por isso que os pastores são horríveis, são chatos. Porque os jovens acham dificuldade de casar com cristão, de casar com cristão. Não tem moça. Não tem moço na igreja. Mistura a raça. E quando estiverem pagando o preço por isso, não diga que não foi avisado. Seria melhor morrer solteiro. Seria melhor morrer virgem. Verdade. Oh, glória a Deus. Seria muito melhor. Mas por que não reconhecemos isso? E queremos fazer simplesmente o desejo da carne? Porque não olhamos adiante, não nos é mostrado amanhã? E quantas vezes fazendo determinadas coisas, éramos inocentes? Ou teimosos? E quando aprendemos que Ele está aqui para mudar nossa natureza, vamos continuar teimando com Deus? Você se casa com algum menino da semente da serpente, e as possibilidades de filhos da semente da serpente é muito maior de vir ao mundo, viu? Aí está você, um filho da serpente no braço. Se você visse a monstruosidade que é aquilo. Nós temos dó, temos compaixão e aninhamos aquela coisa toda, mas sabe, na mente de Deus aquilo está no fogo, no lago de fogo, queimando, junto com o diabo. Nós fomos advertidos, olha, há muito tempo dessas coisas. Foi dito que a semente não era com a palha. E foi nos ensinado para vivermos nessa terra sem nos contaminarmos com ele. Paulo disse, olha, você vai trabalhar junto, vai estar junto com eles e tal. Mas quando eles vierem para dentro da igreja, dizendo-se filho de Deus, mas você vê esse tipo de natureza? Então, não tenha nada a ver com isso. Mas lá fora, você vai ter que trabalhar com eles, andar com eles, mas não se misture com seus costumes. Se nós já sabemos que são poucos os que entrarão no caminho, se nós já sabemos que o caminho é espinhoso e estreito, e agora? Vamos fazer o quê? Você não vai ter colegas, amigos e amigas à vontade, que crê como você, para você conversar, para estar juntos. Então arranja amizade lá fora, amigos lá fora, para interagirem com eles, com seus costumes. Você não encontrar moças e rapazes cristãos para conversarem, para estar juntos, falar de coisas saudáveis. Então arranje desculpe, seja teimoso, teimosa com a palavra, vá buscar lá fora. Seja uma filha de Deus que trará filhos da serpente ao mundo. Seja um filho de Deus que trará filho da serpente ao mundo, por causa do casamento misto. E William Branham não disse que foi por causa desta união sexual errada que veio a destruição antediluviana? E não foi por causa disso também que veio Sodoma e Gomorra? E não será por causa disso também que a terra será queimada pelo fogo? Essa é a razão pela qual Deus condenou aqueles casamentos mistos e nos ordenou que não nos juntássemos com incrédulos. De todos os modos, espero que possam ver de onde vem a natureza teimosa. Esta se deve à natureza híbrida destes corpos de morte no qual vivemos. Mas nós encontramos que desde que Deus se converteu diretamente no Pai de Jesus, Ele nos mostrou como deve ser a natureza de um Filho de Deus. Uma natureza santa em oposição a uma natureza híbrida. A natureza híbrida, ela se torna teimosa, pirracenta, fazedores de birra. A natureza de Jesus Cristo, ela é dócil, humilde e diz sim, Senhor, eu procurarei obedecer. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós pedimos misericórdia ao Senhor por nossas vidas. Pedimos misericórdia ao Senhor por nossos irmãos, por nossas irmãs, amém, pelos nossos jovens, amém, pelos teus filhos, Pai. Ajuda-nos a nos livrarmos destas coisas. Amém. Nós já fomos advertidos pelo Senhor tantas vezes. Cada literatura que lemos, cada vez que lemos as Escrituras, nós sabemos que há uma diferença entre o crente e o incrédulo, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Alerta-nos a cada dia sobre essas coisas, Senhor. Dá-nos força, vigor e coragem suficiente para a cada dia levarmos adiante este conhecimento, esta palavra do Senhor. Amém. Sabemos que são coisas que doem em nossos corações, que mexem conosco, porque mexe com pessoas, com coisas que amamos e gostamos. Mas, Pai bendito, tudo que é do sentimento humano, tudo que é da nossa natureza, que não combinar com a natureza tua, que a palavra corte tudo isto em nós. Porque só assim poderemos fazer um julgamento justo sobre as coisas. É sem estarmos levados pelo sentimentalismo para quem quer que seja. Por isso o Senhor Jesus disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Só aqueles que estão comigo, que faz a vontade de Deus. Ajuda-nos, no nome de Jesus, a compreender estas coisas, Senhor. E nos livra de todo enredo, de todo embaraço. Não queremos estar comprometidos com nada, nem com ninguém, mas unicamente com a Tua verdade, com a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos e Te agradecemos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos dizer todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Tenham todos uma semana abençoada por Deus. Deus os guarde, que o Senhor os proteja de todo o mal. Ore por nós. Ore pelos irmãos distantes. Deus os guarde.